Não existe tratamento para aquilo que não é doença. Essa semana tá rolando na verdade, uma onda na internet em relação a uma liminar que um juiz concedeu em favor de um grupo de psicólogos que tentaram derrubar a resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999, que proíbe que a homossexualidade seja tratada como doença. Começou a rolar um monte de memes e textão e notícia no jornal, muita gente se posicionando contra, muita gente mesmo se posicionando contra. E outro lado dessa história toda foi um bando de heterossexual que começou a se meter na história, dizendo que, porque o juiz, ele não chamou ninguém de doente, parem de mimimi e não sei o que. Vamos falar sobre isso. É verdade, o juiz, ele não colocou na liminar que os homossexuais são doentes. Mas depois de ler muita coisa, ler a nota do Conselho Federal de Psicologia, ler uma nota oficial que a OAB do Pará publicou na página deles, a gente vê que, mesmo que ele não tenha dito, eu permito a cura gay porque homossexuais são doentes, ele deu liberdade do profissional tratar o paciente caso ele queira, por livre e espontânea vontade, reverter a sua condição sexual ou deixar de ser homossexual. Isso abre precedente para que as pessoas comecem a fazer tratamentos que não tem nenhum embasamento científico comprovado. Isso foi uma coisa que o Conselho Federal de Psicologia falou. E aí com esse negócio de, porque é só voluntário. Gente, vamos ser um pouquinho mais realistas, né? Não é só quem realmente tá se sentindo mal com uma condição que vai procurar tratamento, né? Eu tenho gente na família que coloca a criança no psicólogo pra ver se a criança se ajeita. Isso porque é proibido. Imagina agora que existe essa liminar. O que as pessoas não vão fazer? E aí, o Conselho Federal de Psicologia fala que o psicólogo, caso ela esteja se sentindo desconfortável com a situação dela, deve orientar ela a se sentir mais segura. Deve fazer com que a pessoa entenda que o errado, ele não é ela, e sim a sociedade que é preconceituosa. Que o errado não tá em ela ser homossexual. O errado é o homofóbico. Porque outra explicação, a pessoa se sentiria mal. Não tem nada de errado em ser homossexual, gente. Não dá bicho, não é contagioso, não mata ninguém, não incomoda ninguém, as pessoas que se incomodam. Um dos porquês de o Conselho Federal de Psicologia proibir que os psicólogos tratem homossexualidade, reversão da orientação sexual, porque não dá pra reverter uma coisa que nunca verteu, não dá pra transformar um negócio que nunca foi transformado, a pessoa nasceu com aquilo, a pessoa é do jeito que ela é que deslegitima as orientações não heteronormativas. Até o judiciário se equivoca neste caso ao desconsiderar a diretriz ética que embasa a resolução, que é reconhecer como legítimas as orientações sexuais não heteronormativas, sem as criminalizar ou patologizar. A decisão do juiz, valendo-se dos manuais psiquiátricos, reintroduz a perspectiva patologizante, ferindo o cerne da resolução. Ou seja, se você coloca a possibilidade de tratar a homossexualidade, você está considerando que aquilo é uma patologia. Ou seja, você está chamando de doença. Ninguém colocou na decisão, na ata, no caralho que for, que é doença, mas é a interpretação que pode gerar. O Conselho Federal se posicionou. Depois disso, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, publicou uma nota dizendo todos os motivos do porquê isso fere a Constituição, porque isso é uma violação dos direitos humanos, do porquê que eles estão apoiando o Conselho Federal de Psicologia, do porquê que eles não vão deixar que isso aconteça. E aí teve gente que foi no Facebook da OAB, na página oficial, dizer: eu acho que vocês não entenderam direito a decisão do juiz. Porra! É um bando de advogado. É a Ordem dos Advogados. São membros diretamente ligados aos conselhos e às secretarias que estão lá trabalhando, que são formadas naquilo e, no mínimo, eles devem ter lido a decisão na íntegra e estudado muito antes de falar qualquer coisa. E as pessoas vão lá dizer que a pessoa não entendeu. Eu que sou leiga, que mal sei direitos do consumidor porque eu não quero pagar mais caro na balada, entendi a nota. Outra questão também muito importante que foi levantada pelo Conselho de Psicologia, inclusive, é que o judiciário, ele não tem esse poder. Ele não deveria ter esse poder. Não cabe a ele dizer o que um psicólogo deve ou não fazer, porque ele não estudou aquilo. Ele não vivencia, ele não entende de psicologia o suficiente para regulamentar ou desregulamentar o que quer que seja. Cabe ao Conselho de Psicologia fazer isso. Tem uma galera que estudou muito, tem uma galera
que vive aquilo, que trabalha naquilo, e essas pessoas estão regulando as normas e são elas que devem fazer. Eu não posso chegar e interferir no trabalho de engenheiro porque eu nunca estudei engenharia. Eu não posso chegar a fazer o trabalho de um médico, nunca iriam deixar que eu fizesse isso, primeiramente. Não iam me dar ouvidos também. Então, por que um juiz dos cafundó do Distrito Federal poderia ter esse poder, saca? E é justamente por isso que a gente não vai ficar calado. O Conselho Federal já se manifestou e ele vai recorrer da decisão. Ele tá apoiando o Conselho Federal. A militância LGBT tá organizando passeatas em todo o Brasil contra a liminar, contra a decisão do juiz e contra a ação popular movida pela psicóloga. E é assim mesmo, saca? A gente não pode deixar de fazer barulho por uma coisa que é tão absurda. É um retrocesso. A gente não tá mais na era medieval pra tá tratando homossexual como doença, sabe? Estamos em pleno século XXI, segundo semestre de 2017, e tem gente querendo voltar 50, 60, 70 anos atrás. Pelo amor de Deus! Eu não vim ao mundo pra isso. E quanto mais barulho a gente fizer, e eu acho ótimo que esteja todo esse bafafá, todo esse alvoroço tem que acontecer, porque eles têm que entender com quem eles estão mexendo. E eles têm que saber que a gente não vai aceitar esse tipo de besteira, saca? Isso é besteira. Tanta coisa pra se preocupar, os caras vão tentar regulamentar a homossexualidade alheia, sabe? Porra! Vai tratar de depressão, vai tratar vai tratar a homofobia dos caras. Que isso é doença, que isso é ódio, isso é aversão, isso é medo. Isso deve ser tratado. Real. Eu não tô falando isso por causa do meme, não. Os psicólogos falam que homofobia deve ser tratada. Primeiramente, Brasil, vamos parar de retroceder casas que a gente nunca deveria ter retrocedido. Vamos respeitar mais. Vamos parar de se incomodar, saca? Por que homossexuais incomodam tanto vocês? De verdade eu gostaria de entender, assim. Por que o fato da pessoa ser homossexual incomoda tanto, te fere tanto? O que muda na tua vida se eu gosto de mulher, sabe? Tipo, se teu amigo namora o colega da classe. O que isso faz, sabe, diferença? É inveja que tu tem, sabe? Eu não entendo. E não adianta dizer que é porque Deus quis, porque Deus fez o homem e a mulher. A gente já entendeu, a gente já ouviu esse argumento 500 vezes. Isso não convence mais ninguém. A gente já evoluiu esse passo, entendeu? Então não tem mais por que tá fazendo esse tipo de coisa. Tá bom, só não vamos ficar calados e deixar que tirem direitos que a gente conseguiu depois de muito suor, depois de muito choro, depois de muita luta. Você que é homossexual, se sente inseguro em relação à sua sexualidade e que se sente mal por isso, não se sinta. O errado não é você. Quem tem que mudar é o seu pai, a sua mãe que não lhe aceita, são os seus tios, é a sua família, é a sociedade. A gente não tem nada de errado, não tem nada de ruim. É isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curte, compartilha, comenta o que você achou disso. Obrigada e até o próximo vídeo.